Salve Maria, ainda falando sobre devoções, nosso tema, devoção mariana. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esta mulher, Maria, a quem Deus escolhera para o seu plano de salvação. Para isso, nós precisamos olhar um pouquinho para a história dessa mulher. Na Bíblia, a gente vai encontrar os primeiros relatos falando de Maria em Lucas capítulo 1, 26, quando nós encontramos lá a narrativa onde o anjo faz o que nós conhecemos como anunciação, ou faz o anúncio que Maria seria a mãe do Salvador. Mas para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre essa mulher, nós precisamos de alguns dados históricos que a gente encontra lá nos evangelhos apócrifos, né? Lá no Foto-Evangelho de São Tiago, onde nós temos a narrativa da Natividade de Maria, onde conta a história de como foi a concepção com seus pais Joaquim e Ana. E assim, de uma forma bem breve, conta lá a história que Joaquim e Ana, os pais e mães de Maria, né, os pais de Maria, eram temente a Deus, praticavam e eram fiéis em tudo à sua religião. E em certo tempo da sua vida, descobriram que eram os únicos da sua descendência a não terem filhos. E aí, Joaquim faz um pedido a Deus, né? E ele se coloca no deserto em oração diante de Deus, pedindo para que ele não pudesse ser amaldiçoado, né? Como era da época as pessoas que não tinham filhos, né? Então ele se coloca diante de Deus e o anjo então aparece para ele dizendo para voltar para casa que eles seriam pais. Diante dessa graça, então, nasce Maria. E eles compreendem que essa filha, Maria, era uma grande dádiva que Deus tinha dado na vida deles. E aí então ofereceram ela a Deus, né, como agradecimento dessa grande dádiva deles poderem serem pais. Aos 3 anos de idade, Maria foi levada ao templo e lá ela viveu até os seus 12 anos. Certamente que lá no templo ela vivia, a realidade do templo era diferente do que nós conhecemos hoje, onde lá moravam muitas pessoas que mantinham o templo, que davam instruções, que ensinavam, e com certeza tinha muitas meninas assim que moravam no templo, e Maria foi uma delas. E com certeza lá no templo Maria aprendeu tudo sobre as profecias, aprendeu sobre as leituras do Antigo Testamento, sobre a história do povo de Deus. Então assim foi uma pequena parte da história dessa menina Maria, filha de pessoas tementes a Deus e que viveu até os seus 12 anos no templo, quando de lá ela precisou sair para que pudesse se esposar ou se preparar para o casamento, onde lá no templo já não poderia mais ficar. Nós encontramos no Cântico de Maria, aonde está em Lucas, no capítulo 1, versículo 46, o Cântico de Maria, ou que a gente conhece como o Magnífica, a prova de que Maria era uma exímia conhecedora da palavra de Deus. Aonde dentro desse canto ela relata muito do que era dito, do que era falado, né? Que a sua misericórdia, a misericórdia de Deus chega até seu povo, que ele derruba o trono dos poderosos. Então ela conhecia da profecia que o Deus, o Emanuel, Deus conosco, estava por vir e ele viria de chegar ali naquela região. Então ela conhecia. E aí vem então a narrativa do que a gente já conhece de Lucas 1,26, onde o anjo vem ao encontro dessa mulher e que Deus então havia escolhido muito antes de enviar o anjo por conhecer dessa índole dessa menina e a qual já tinha preservado sem mácula, né? Sem mancha do pecado original. Deus já havia escolhido ela há muito tempo. E aí então
toda a delicadeza de Nossa Senhora em conversar com o anjo, de dizer, indagar, conversar com ele, e ao final dar a resposta: faça-se em mim, ou cumpra-se em mim tudo a vontade de Deus, que eu me tornarei a sua serva. Sabendo que essa palavra serva e escrava, para a época, significava a mesma coisa. E escravo era não ser dono de si mesmo, não ser dono do seu corpo, mas sim ser do seu senhor. Então, quando ela se coloca escrava, é que sem ter direito a nada, mas sim fazer tudo o que o seu senhor mandasse ou que o seu senhor a pedisse. A devoção a Maria é um caminho que Deus escolheu para nos salvar. Se nós nos lembrarmos da história, através de uma outra mulher, Eva, o pecado entrou no mundo, e Deus escolheu uma outra mulher, que ao contrário da primeira, que pela desobediência trouxe o pecado ao mundo, uma outra mulher que por sua obediência trouxesse então aquele que seria, ou aquele que é o Salvador. Então, Deus quis escolher essa mulher. E se a gente for olhar de uma forma bem lógica, se nenhum santo hoje existisse, mesmo assim, estaria garantida a nossa salvação. Mas se Maria não tivesse aceito esse plano de Deus, nós não teríamos salvação. Não teríamos, então, a redenção prometida por Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 967, no Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos um trecho que a Igreja nos ensina que Maria é nossa mãe na ordem da graça. Maria tem um lugar no plano da salvação e que ele se iniciou no momento da anunciação do anjo, da anunciação que Maria seria a mãe de Jesus, e na cruz resolutamente foi confirmado. Não se encerrou na cruz, foi confirmado. Então, se nós olharmos para a Maria dentro do plano de salvação, teve início na anunciação, quando Jesus anuncia, ela aceita, se coloca como escravo, e como se fosse num arco da salvação, ele tem toda a caminhada do crescimento de Jesus, do primeiro milagre, do acompanhamento de Jesus na via sacra, na via crucis, quando Jesus é levado ao Calvário, e vai até o momento da crucificação, onde aos pés da cruz se encontrava João, o discípulo que Jesus mais amava, e ele disse, então, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Mas que a gente sabe que não parou por aí toda a história de Maria no plano da salvação, que depois tem vários episódios que Maria se encontra com os discípulos, depois Maria se encontra no cenáculo, reunido com eles no início da igreja, e a gente sabe que dentro da igreja, em várias outras aparições, reconhecida pela igreja, ela vem interceder pelo povo, e assim por diante dentro dessa história. Então, nesse 967, número 967 do Catecismo da Igreja Católica, fala que Maria é nossa mãe na ordem da graça. Então, a nossa devoção a Maria nos leva a conhecer, conhecer toda essa história, que por ela nós temos um caminho seguro a chegar ao seu Filho. E se nós formos olhar o que a Igreja Católica nos ensina, do culto nós temos, primeiro, o culto a Deus, e em segundo plano, num lugar totalmente especial, o lugar de Nossa Senhora de Hiperdulia. E o Padre Zezinho, ele escreveu uma música que explica com muita facilidade sobre esse culto devocional a Nossa Senhora e esse lugar especial. Ouçamos um trechinho. Não és deusa, não és mais que Deus.
esse nosso ato de reconhecer Maria dentro deste plano de salvação, nesse lugar privilegiado que Maria ocupa dentro da ordem da graça, dentro do nosso culto da nossa igreja católica, nós nos entregamos a ela através de um ato de entrega ou um ato de consagração, uma entrega filial a ela. Já que conhecemos o lema das nossas congregações, ou o tema das nossas congregações marianas, a Cristo por meio de Maria. E é dessa forma, dessa devoção, dessa nossa consagração a ela, dessa nossa adesão total à Virgem Maria, que nós buscamos a centralidade, que é buscar o Cristo que vive e que habita no seio de Maria. Conhecemos mais sobre a devoção a Nossa Senhora, nós podemos nos aproximar cada vez mais de Cristo. Fiquem com a gente, porque nós somos mais que amigos marianos. Salve Maria!